Olá pessoal, muito bem-vindo e muito obrigado por acessar o canal e iniciar esta jornada comigo. Nesta jornada eu tenho a alegria e o prazer de apresentar um dos meus livros, uma obra-prima, Análises Bíblico-Científicas. Eu aplico o rigor do método científico, analisando várias leis e teorias, como a teoria da relatividade, a teoria da dualidade partícula-onda e tantas outras leis, tantos outros princípios científicos para mergulhar e compreender grandes doutrinas bíblicas. São 18 capítulos, cada capítulo eu trabalho uma lei ou uma teoria científica para então trabalhar a doutrina bíblica. Eu fico muito honrado de tê-lo aqui comigo nesta jornada. Você vai poder ter uma ideia do que você vai encontrar pela frente ouvindo este prefácio do livro em forma de podcast. E na sequência, você vai ter então capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. São 18 capítulos, como eu disse, onde nós vamos mergulhar e nadar abraçadas largas em grandes teorias, grandes leis da natureza e, claro, entendendo, aplicando este rigor para entender doutrinas bíblicas. Como eu disse, eu estou muito honrado e muito alegre de tê-lo comigo. Muito bem-vindo e vamos então começar a nossa jornada. Imagina tentar achar a assinatura literal de um arquiteto divino, mas não num pergaminho antigo, sabe? Ou numa revelação mística na montanha. Imagina tentar achar isso olhando por uma lâmina de microscópio eletrônico. Procurar o sagrado ali, na dança dos quarks, num dobramento complexo de proteína, ou, sei lá, na matemática da mecânica quântica. Nossa, soa quase como a premissa de um filme de ficção científica instigante, né? Exato, soa muito. Mas para a visão de mundo que a gente vai explorar agora, esse é o destino final lógico e inegável da ciência moderna. E olha, essa premissa desafia de frente aquelas fronteiras históricas que a nossa sociedade desenhou, né? Porque a gente tem o costume de separar as coisas. Colocar cada coisa na sua caixa. Isso. A gente isola o mundo empírico, aquele ambiente estéril, cheio de cálculos do laboratório de um lado, e coloca o domínio contemplativo e metafísico da teologia do outro, bem longe um do outro. E a nossa exploração profunda de hoje vai focar bem no meio dessa divisão. A gente vai analisar a anatomia de um texto que tenta meio que pulverizar essa barreira metodológica. E é o prefácio do livro Análises Bíblico-Científicas, escrito pelo professor Osair da Silva Mota. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nos argumentos, a gente precisa calibrar a nossa bússola aqui. Sempre importante. A nossa missão hoje não é validar, defender e nem refutar nenhuma crença ou posição religiosa que o autor traz. A missão é estritamente investigativa. Exato. A gente vai examinar a estrutura de pensamento do autor quase como um objeto de estudo rigoroso, dissecando a forma como ele constrói essa ponte, que ele considera indestrutível entre a ciência empírica de hoje e a teologia bíblica. Deixar essa regra de imparcialidade clara desde o início é fundamental para quem está acompanhando. Com certeza. Essa neutralidade é o que permite que a nossa análise tenha profundidade. A gente vai tratar a cosmovisão do professor Osair como um projeto arquitetônico super complexo, porque esse prefácio propõe uma leitura dupla da realidade, né? Como assim, leitura dupla? Ele defende que quando você valida um experimento de física e quando você lê as páginas de um texto sagrado, essas duas coisas estão apontando para a mesmíssima origem criadora. Certo. Vamos desempacotar isso, então. Porque para a gente entender essa robustez toda do argumento dele, a gente tem que começar por onde o próprio livro começa. Que não é no laboratório moderno. Pois é, o livro não abre como a equação termodinâmica complexa, mas como a fundação antiga. Ele ancora tudo no Salmo 19 e no primeiro capítulo da Carta aos Romanos. E para quem já estuda teologia ou filosofia da religião, o conceito central aí é muito conhecido. É a famosa revelação natural. A ideia básica de que os atributos de um criador podem ser percebidos através da natureza material das coisas criadas.
O que é fascinante aqui é a recusa categórica do autor em classificar a criação material como um mero subproduto estético ou um acidente probabilístico da cosmologia. Nossa, sim. Ele lê a natureza como um manifesto intencional. O argumento é que os céus proclamam uma glória, mas fazem isso sem soltar um único som acústico, sem usar gramática ou sintaxe. É uma comunicação inanimada, né? Em total contraste com a revelação direta, verbal. Sabe, lendo o texto, a analogia que me veio à cabeça foi a de um filme mudo, brilhantemente dirigido. Ah, interessante. Como assim? Imagina assistir a um filme denso, complexo, mas não tem uma linha de diálogo. Não tem letreiro explicativo. Mas o diretor é tão genial que a cinematografia, o jogo de luz e sombra, a precisão do cenário, As expressões dos atores. e tudo isso entrega a história inteira para quem está prestando atenção. Você não precisa de um dicionário ou de um tradutor para entender um filme mudo assim. É uma linguagem universal. É uma ótima imagem. Porque nessa lógica de filme mudo, a revelação natural deixa de ser só uma poesia distante, né? Ela vira um canal de comunicação de dados muito ativo, operando por regras universais. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o professor Ozir não para nas montanhas e nas tempestades visíveis a olho nu. Ele atualiza a metáfora. Ele muda a escala da observação. Muito. Ele sai do observador antigo e aplica a potência de resolução da ciência de ponta. Ele diz que esse roteiro genial do criador vai da escala subatômica, lá na física de partículas, até as dimensões gigantescas das galáxias. Sim, ele salta da simplicidade cibernética de um organismo unicelular para aquela arquitetura absurdamente complexa do corpo humano. É aí que ele diz que o criador deixou seu selo, as suas digitais, ou seu próprio DNA em cada molécula da existência. Essa transição de vocabulário é muito forte, porque quando ele usa termos como DNA e menciona leis físicas testáveis em laboratório, o peso da coisa muda. Muda tudo. Porque ele pega a experiência da fé e universaliza a premissa. Uma lei da termodinâmica não liga para fronteiras geopolíticas. A gravidade não pede passaporte. Exato. Ela opera com a mesma matemática fria aqui no Brasil, lá no Japão ou na estação espacial. Ao colocar a observação do divino na mesma prateleira de um experimento científico, ele tenta provar que a fé não exige que você abandone a sua racionalidade. Pelo contrário. Seria o resultado lógico de observar nos dados, então. Mas, deixa eu levantar uma questão provocativa que o texto traz. Ele diz que fazer essa observação exige humildade intelectual. É um termo bem forte que ele usa. Muito forte. Qual é o peso dessa expressão aí? Ele está sugerindo que o pesquisador que não acredita, frente à ciência de ponta, sofre de uma arrogância intelectual? Ou é só um tipo, ei, mantenha a mente aberta? É uma ótima pergunta. E olha, a expressão humildade intelectual é usada ali quase como uma ferramenta de constrangimento filosófico. Constrangimento? Como assim? Porque, tradicionalmente, ter humildade intelectual na ciência significa aceitar que os nossos modelos são provisórios, que o universo é vasto demais e que o nosso conhecimento está sempre sendo revisado, né? Sim, que não sabemos tudo. Só que o prefácio puxa esse conceito para o lado teológico. A sugestão que fica nas entrelinhas é que investigar aquele maquinário nanotecnológico super complexo de uma célula e não inferir uma inteligência por trás disso Seria um fechamento de mente. seria um fechamento mental voluntário na visão dele. A estrutura do argumento pressupõe que reconhecer um planejamento intencional é a única conclusão humilde diante de tanta complexidade. E isso meio que nos força a olhar para o outro lado da moeda. Porque se a natureza está infestada com essas digitais cósmicas, o ato de estudá-la ganha um significado muito maior. Ganha um propósito quase que divino, né? O que redefine um objetivo final da ciência para ele. Ele descarta o avanço tecnológico? De jeito nenhum. O texto reconhece muito os avanços, tipo o sequenciamento de genoma ou os telescópios espaciais, porque são essas ferramentas que deixaram a gente ver essa arquitetura que os nossos antepassados não podiam enxergar. Mas a ciência passa a ser mais que só conforto ou tecnologia. Sim, a ciência deixa de ser só uma máquina de gerar riqueza ou curar doenças. O papel humano vira outro. Nós viramos os intérpretes dotados de razão de um mundo inanimado. E conhecer a criação profundamente no laboratório vira um melhor jeito de conhecer o próprio criador. Tá, mas peraí. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Vá em frente.
Se o propósito mais elevado de um cientista passa a ser teológico, tipo conhecer a mente de Deus, isso não corre um risco enorme de enviesar o método científico? Ah, o famoso viés de confirmação. Isso. Porque o método empírico exige que a gente seja cego para as nossas próprias crenças. Se o cara está no laboratório querendo confirmar a digital de Deus, ele não vai ficar propenso a selecionar só os dados que confirmam isso. É a crítica mais clássica que existe a qualquer modelo que tenta misturar as duas coisas. E é um ponto de atrito máximo. Mas, se a gente olhar de perto a lógica interna do prefácio, a resposta dele para isso é exigir uma separação absoluta. Separação entre o quê? Entre o momento de coletar o dado e o momento de interpretar esse dado. A mecânica da extração e a contemplação teológica são coisas diferentes. Se conectarmos isso ao cenário maior da obra, ele não quer mudar a ciência em si. Certo. O microscópio continua neutro. Exato. O tubo de ensaio não vira um objeto místico. A medição da força do átomo continua sendo matemática, fria, rigorosa e precisa passar pela revisão dos pares na comunidade científica. O dado tem que ser puro. Entendi. A inovação que ele propõe acontece depois. Isso. A reação a esse dado é que é teológica. Quando você olha para a descoberta extraordinária e contempla ela, aí é um ato existencial. A ciência diz o como a engrenagem roda e a teologia pergunta quem calibrou a engrenagem. É uma ginástica conceitual muito interessante. E tendo dissecado esse motivo filosófico, a gente tem que olhar para como ele estrutura isso no livro em si. Então, o que tudo isso significa na prática para quem vai virar as páginas? Bom, ele não deixa o leitor no escuro e usa uma metáfora estrutural muito forte para guiar a leitura. Ele compara o aprendizado a uma escalada. Alpinismo intelectual. Exatamente. As disciplinas que ele aborda no livro, química orgânica, genética molecular, matemática avançada, física, história, são apresentadas como cordilheiras gigantescas. Que exigem um esforço brutal para subir. Dominar a replicação do DNA ou a física de partículas exige muito suor cognitivo. Ninguém escala uma montanha técnica de bobeira. E ele completa a metáfora dizendo que a recompensa por essa exaustão acadêmica é a vista lá de cima. Você escala a montanha fria e rigorosa das ciências exatas para poder olhar do topo e ter uma visão panorâmica. Para ver o panorama completo. Sim, para visualizar com muito mais nitidez os vales férteis das verdades bíblicas. A ciência não apaga a fé, ela funciona como uma lente que foca a imagem. Mas além dessa parte poética da escalada, tem um detalhe quase escondido ali no finalzinho do prefácio que me chamou muita atenção. Os questionários. Isso, ele coloca uma nota dizendo que todas as respostas para os questionários de fixação estão no final do livro. O que muda completamente o tom do material. Muda demais. Tira o livro da categoria de, sei lá, apenas um ensaio contemplativo ou filosofia de poltrona e transforma o negócio num material de estudo muito formal, didático mesmo. Mostra que ele é um educador implacável, né? Ele trata a admiração por biologia e teologia com a mesma disciplina rigorosa que você encontraria numa prova universitária. O aprendizado da fé, para ele, tem que ser testável. O leitor é meio que obrigado a prestar contas empíricas do que acabou de ler. Sabe, resumindo essa jornada toda, o professor Osário propõe basicamente que o universo é um segundo livro sagrado, aberto para todo mundo. E onde a teologia e a bancada do laboratório não precisam ficar tirando pedra uma na outra. Elas são só idiomas diferentes contando a mesmíssima história sobre a intenção por trás da matéria. O objetivo dele é despertar esse fascínio, né? Fortalecer a fé, mostrando quem sustenta essas leis físicas todas. E isso levanta uma questão importante, algo para a gente refletir. Qual? Se a gente abraçar a premissa de que o universo físico é literalmente a manifestação da mente do Criador, que o mundo material está impregnado com DNA divino, como ele diz, a nossa relação com o meio ambiente ganha um peso ético sufocante? Pensa comigo, sob essa ótica, ignorar o avanço científico ou destruir a biosfera de forma irresponsável não seria um erro de gestão qualquer. Vira um erro teológico? Mais do que isso. Se a floresta, o oceano e cada átomo são páginas desse segundo livro sagrado que a ciência está lendo para nós, poluir o planeta seria o equivalente moral e lógico a rasgar e botar fogo nas páginas de um texto sagrado insubstituível.
Nossa, é uma analogia pesadíssima, porque a degradação ambiental vira o ato deliberado de você destruir o projetor de cinema bem na hora que o filme mudo estava revelando o enredo principal. Exatamente. Fica aí esse convite para reflexão de como a busca pelo conhecimento altera a nossa responsabilidade com tudo que está ao nosso redor. Que o conhecimento sirva para afiar a nossa percepção dessa engrenagem enorme que a gente habita. Que a curiosidade nos mantenha sempre alertas. Com certeza. Foi um prazer destrinchar isso. A gente se vê na próxima exploração.